Oi, gente, tudo bom? Eu sou o professor Alan Sakamoto, eu sou graduado em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas, eu tenho uma pós-graduação em Psicopedagogia. O que mais? Eu gosto de cultura pop, gosto de tudo, manifestações culturais, e é isso. Um beijo. Então, professor Arlen, a gente sabe que a Amazônia tem um grande armazenamento vegetal, não é? Então, se a gente for fazer uma análise biogeográfica do que a Amazônia, é uma floresta que é muito velha. Então, tudo que ela gera, por exemplo, de oxigênio, ela vai consumir também. Então, tem um grande compromisso de ainda chamarmos a Amazônia, o Amazonas ou a Amazônia como o pulmão do mundo, já que a maior parte do oxigênio que a gente consome vem das águas marinhas, né? Que são então. A gente tem um problema também muito grave com relação à Amazônia, porque nos últimos governos, não digo apenas do Bolsonaro, mas também na questão do governo do Michel Temer, desejando a questão da preservação. Então a gente sabe que para chegar a água no centro-oeste e sudeste precisa passar por um evento que a gente conhece como evapotranspiração, né, que é a formação dos rios flutuantes, para trazer água para cá. Uma vez que a gente tem uma conurbação, um problema de desmatamento, e a gente não consegue ver isso a longo prazo, a gente acaba tendo esses problemas, por exemplo, de uma seca muito grave, como aconteceu já em 2013 aqui no estado de São Paulo. Então, todos esses são eventos que vão ser gerados a partir, por exemplo, do simples desmatamento de uma área. É muito estranho esse fato de considerarem a Amazônia o pulmão do mundo, mas mesmo assim o Brasil ser tão desvalorizado. Até porque não é só o pulmão do mundo que a gente tem no Brasil, foi descoberto aqui no Brasil, né? A gente tem o aquífero do Guarani, a gente tem a bacia do Rio de São Francisco também. Então a gente tem diversos outros aquíferos, não apenas esse. Mas assim, eu acho que o que é importante salientar do que a gente da nossa ignorância enquanto povo é porque a gente não estuda, a gente não procura saber. Então, qualquer coisa aqui, por exemplo, em história, vão parar de investir dinheiro na Amazônia, o pessoal vai acabar mamado. Sim, mas me explica de que forma que isso vai acabar. Qual é a influência? Exatamente, é o problema da desinformação que a gente tem. Por exemplo, o que eu digo às vezes vira uma absolutamente verdade. E não é porque eu sou professor que eu tenho uma verdade absoluta. Então, o que a gente tem trabalhado nos últimos anos, principalmente os educadores, é tentar fazer com que o pensamento crítico se desenvolva. Quando a gente pede para vocês lerem alguma determinada bibliografia, ou assistirem um documentário, ou ouvirem um podcast, é porque a gente acha que aquilo vai agregar de alguma forma na construção científica de vocês. Então é sempre bom a gente estar sendo sempre pautado com relação à ciência para tentar explicar esses eventos, porque não adianta eu vir aqui te explicar assim, por exemplo, se não tem desmatamento, a água não vai entrar dentro do solo e pipipopó. Sim, mas isso a longo prazo, o que vai acontecer? Com base no que você está me explicando? Onde é que está pautado isso na ciência? Então, acho que isso vem falta um pouco para aquele negócio de entender de verdade, não só engolir toda a matéria e soltar na prova. Exatamente. Então, acho que vai precisar ter essa discussão para que a gente construa algo, porque não adianta a gente vir aqui passar o conteúdo, vocês fingirem que a gente aprendem, a gente finge que ensinem, não, o importante é que vocês absorvam o conteúdo que a gente tem trabalhado nos últimos anos, principalmente os educadores, é tentar fazer com que o pensamento crítico se desenvolva. Quando a gente pede para vocês lerem alguma determinada bibliografia, ou assistirem um documentário, ou ouvirem um podcast, é porque a gente acha que aquilo vai agregar de alguma forma na construção científica de vocês. Então é sempre bom a gente estar sendo sempre pautado com relação à ciência para tentar explicar esses eventos, porque não adianta eu vir aqui te explicar assim, por exemplo, se não tem desmatamento, a água não vai entrar dentro do solo e pipipopó. Sim, mas isso a longo prazo, o que vai acontecer? Com base no que você está me explicando? Onde é que está pautado isso na ciência? Então, acho que isso vem falta um pouco para a gente. Aquele negócio de entender de verdade, não só engolir toda a matéria e soltar na prova. Exatamente. Então, acho que vai precisar ter essa discussão para que a gente construa algo, porque não adianta a gente vir aqui passar o conteúdo, vocês fingirem que a gente aprendem, a gente finge que ensinem, não, o importante é que vocês absorvam o conteúdo e vejam que ele vai ser aplicado na vida de vocês de alguma forma. Porque, querendo ou não, no Brasil não é muito difícil você transformar alguma coisa em verdade também, né? É só você lançar alguma coisa do tipo, na universidade tal, você inventa uma universidade, pelo profissional tal alemão, sei lá o quê, e disse que se você dormir só 2 horas essa noite, no dia tal, você vai acordar mais inteligente. E, tipo, isso vaza e as pessoas concordam, e começa a vazar uma desinformação absurda.
Mas é isso, né? A gente procura sempre estar desenvolvendo a questão do pensamento crítico científico, tá bom? Sempre. É isso. Bom dia, professor. Professor, você, como nascido no estado do Amazonas, qual foi o maior choque cultural vindo aqui para São Paulo? Então, quando a gente fala sobre essa questão de mudança, a gente tem uma problemática muito grande que parece que a região norte só tem mato e a região nordeste só tem gente pobre. Tem uma diferença de vocês aqui do sudeste e sul com relação a isso, porque como vocês não têm uma vivência ainda, e também eu acho que às vezes por conta do que a gente é ensinado dentro de casa e fora de casa, a gente tem uma construção social diferente. Então, assim, para mim nada diferiu aqui. O ponto aqui é nesse eixo Rio-São Paulo, as coisas se desenvolvem mais rápido. Então é tudo sempre para ontem. Então o ritmo é diferente. Não significa que a gente é menos desenvolvido, que a gente é mais pobre, não significa isso. Tanto é que nas aulas a gente tem procurado tocar o dedo na ferida. Se o estado de São Paulo é o estado mais rico que a gente tem no Brasil, por que a gente tem pobreza aqui? Por que a gente tem gente morando em situação de rua? Entendeu? É mais ou menos tirar esse cenário que a gente constrói sobre o Amazonas, Pará, região norte ser totalmente mata, região nordeste ser uma coisa semiárida e pobre, quando a gente vê que não é assim que a ciência tem evoluído. Mas assim, eu acho que o principal que a gente tem que tirar da nossa noção é que o pessoal que está no norte anda de onça, que só anda de canoa, que anda de cipó, que tem dinossauro. Acho que a gente tem que tirar essa visão deturpada que a gente tem do que a noção é que o pessoal que está no norte anda de onça, que só anda de canoa, que anda de cipó, que tem dinossauro. Acho que a gente tem que tirar essa visão deturpada que a gente tem do que é realmente o Amazonas e conhecê-lo. É uma política falha do Estado brasileiro, porque se vocês forem ver passagens, por exemplo, aéreas para essas regiões são praticamente o triplo para ir, por exemplo, para fora do país. Então, andar dentro do Brasil é extremamente caro. Então, eu acho que é por isso que a gente, às vezes, ainda tem essa visão deturpada, porque a gente não conhece determinado local. Sim, considerando também que na própria cidade de São Paulo, que é o que muitos julgam como uma cidade totalmente desenvolvida, há locais que não há saneamento básico e não há luz elétrica. Assim, nessa questão realmente a gente parar um pouquinho para pensar. A gente tem um pensamento também, eu acho que um pouco soberbo nessa questão, é sobre essa questão de o estado de São Paulo ele ser um lugar muito, muito cultural, muito viajado para todas as línguas, quando a gente mesmo aqui ainda permanece com esse tipo de preconceito. Por exemplo, muita gente tem preconceito contra o pessoal aqui do Nordeste, contra o pessoal, as próprias pessoas daqui ainda têm esse preconceito por conta de cor e raça. Então é uma coisa que a gente tem que sempre estar abordando, tem que estar falando, porque entre as pessoas mesmo aqui do Sudeste ainda há esse preconceito, não só sobre questões de regionalidade, mas também com questão de cor também, que é preciso ser conversado. Inclusive de outros países, né? Quando eles vão olhar para o Brasil, tipo, eu fui no Brasil, nossa, mas você conseguiu andar de cipó. Você conseguiu ir no... Eu não consegui lembrar de nada estereotipado agora, mas... Acho que a gente não tem a rua asfaltada. Não tem rua asfaltada, é tudo lama, sempre. Tem Wi-Fi. Aí vem algum rico de lá e já vai morar em Alphaville e fala, nossa... É porque a gente tem uma visão que a gente criou do mundo, é uma visão que a gente tem que os Estados Unidos oferecem para todo mundo. Por exemplo, nos anos 40. Na vida perfeita. É isso. Por exemplo, nos anos 40, quando a Disney vai lançar Você Já Foi à Bahia, é uma visão toda deturpada, que parece que a gente só vive de festa, que a gente vive de sexualizar o corpo feminino, que de samba, parece que eu mexicano. Exatamente. Tudo isso fica numa regionalização muito pesada, então vai acontecer a mesma coisa para São Paulo ver no restante do Brasil, principalmente, né? O Sul ver no restante do Brasil. Então, professor, eu queria perguntar sobre o que você chegou a conhecer da fauna e a flora dessa região do norte, porque eu fiquei muito interessado nesse conteúdo numa certa época da minha vida e eu pensei, deve ser muito legal conhecer. O que você já conheceu sobre isso?
Então, na própria universidade a gente tem alguns trabalhos de campo que a gente acaba indo para o interior do estado, principalmente em disciplinas associadas à geografia física, para entender um fenômeno que a gente conhece como terras caídas, mas também entender como é que aconteceu a questão do povoamento na região amazônica, mais precisamente no Amazonas. Então, a gente acaba tendo contato com as pessoas no interior. A gente, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho de campo, você tem que fazer uma análise do total, verificar como é que aconteceu a ocupação, como é que é feita a economia, a questão da demografia, como é feita a ocupação do espaço dentro do Amazonas, porque a forma, por exemplo, que a gente vê a zona metropolitana aqui do Sudeste é diferente de como que a gente vai ver a zona metropolitana dentro do Amazonas. Lembra que a gente está falando do estado continental, então a gente não está falando de uma cidade próxima a outra, a gente está falando de uma cidade mais ou menos 15 quilômetros da outra, 20, 22 quilômetros, o que dá o que entra de conflito com o que a gente conhece como zona metropolitana. Então a forma como a gente vai fazer essa análise também é diferente. A gente tem alguns passeios para perto, por exemplo, da capital. A gente tem muitos passeios que a gente tem acesso à cultura de algumas etnias indígenas. A gente vai ter contato com animais, papagaio, arara, boto, pirarucu. Você vai conseguir fazer pesca. Mas assim, o rolê mesmo é você conseguir de algumas etnias indígenas. A gente vai ter contato com animais, papagaio, arara, boto, pirarucu. Você vai conseguir fazer pesca. Mas assim, o rolê mesmo é você conseguir entrar dentro do Amazonas, porque assim, na capital é todo um rolê muito pet friendly, sabe? Você não tem contato diretamente com aquela cultura. Então, por exemplo, quando você vai para um município mais para o interior, Barcelos, Tefé, você consegue ter um contato muito grande, tira toda essa visão que você tem do que é a sua zona de conforto, porque, por exemplo, muitas dessas famílias ainda não têm acesso, por exemplo, à internet. Não tem acesso à internet, não tem telefone, porque eles vivem em comunidades que ficam fora da cidade. Então, às vezes, é 2, 3 horas para você chegar dentro de uma cidade. Então, nesses lugares que é bom, eu acho interessante ir visitar e conhecer, porque você vai lidar com pessoas que teoricamente, não tiveram acesso, por exemplo, à educação. A gente ainda tem uma coisa muito grande dentro do interior do Brasil, de que a educação não serve para nada, de que ela não é valorizada, de que, por exemplo, mulher não serve para estudar. Então a gente tem toda uma visão errada ainda presente nesses lugares, mas isso é uma construção social que a gente tem. Então o que tem mudado, graças a Deus, nesses últimos tempos. Mas assim, é muito interessante você ir visitar esse povo, porque você acaba, por exemplo, pescando, batendo um papo, você conhece a pessoa, por exemplo. O conhecimento empírico também é conhecimento. Lembra como eu falei, a gente ainda tem uma coisa muito grande dentro do interior do Brasil, de que a educação não serve para nada, de que ela não é valorizada, de que, por exemplo, mulher não serve para estudar. Então a gente tem toda uma visão errada ainda presente nesses lugares, mas isso é uma construção social que a gente tem. Então o que tem mudado, graças a Deus, nesses últimos tempos. Mas assim, é muito interessante você ir visitar esse povo, porque você acaba, por exemplo, pescando, batendo um papo, você conhece a pessoa, por exemplo. O conhecimento empírico também é conhecimento. Lembra como eu falei em cartografia? Porque, por exemplo, uma pessoa que mora lá há 10, 20 anos, ela vai saber, por exemplo, caminhos em que eu não vou saber. Então, ela, por exemplo, ela sabe fazer manejo de criação. Ela sabe pescar, ela sabe onde ir para fazer extrativo vegetal, ela conhece o lugar. Então, esse conhecimento que a gente não tem sobre as pessoas, por exemplo, a gente não conhece como conhecimento científico, ele também é uma espécie de conhecimento, e isso agrega muito valor na nossa construção de sociedade, para a gente sair um pouquinho dessa bolha. Então, vocês, principalmente que estão nos terceiro anos, assim, seria uma boa para vocês assim, procurarem lugares fora daqui. O Enem é para todo o Brasil. Então não é porque você vai fazer Enem que você necessariamente precisa estar aqui na USP, na Unesp. Não, a gente tem universidades de qualidade em todo o Brasil. Então você para um pouquinho para sair dessa zona de conforto e começa a conhecer cultura de vários outros lugares. Então eu acho que nesse ponto é importante também a gente ficar salientando a respeito disso. Eu sei que tem estereótipo, tipo, de cá para Amazonas, mas tem estereótipo de Amazonas para cá? Tipo, quando pensam em São Paulo, pensam, nossa, porque é uma cidade escura, nublada, cheia de gente triste trabalhando.
Então, eu acho que a visão que a gente tem no geral, por exemplo, é a questão mais do sotaque, né? Porque é diferente. Assim como o meu sotaque é diferente para vocês, assim, eu tenho algumas falhas de NH. Então, eu pego muito NH, farinha, coisinha. Então, o meu NH é mais puxado. E eu, ao contrário de vocês, eu puxo o R. O meu R ele não é tão puxado, o meu R ele é porta, ele não é porta. Então, se vocês verem assim, tem mais a diferença de linguagem mesmo, mas assim, uma visão estereotipada, eu acho que acho que o restante do Brasil não tem. A gente poderia até citar violência, mas o restante do Brasil está tão violento quanto, então tem uma coisa para parar. A violência está no Brasil inteiro. Sim. Infelizmente. Pode fazer a sua pergunta? Professor, desculpa se eu demonstrar um pouco de preconceito aqui, mas uma dúvida de um paulistano que eu tenho é o que no seu núcleo, não vou dizer no estado do Amazonas porque é generalizando, você é de Manaus, né? Não, sou do interior do estado. Você é do interior? Então, na sua cidade, na sua família ali, o que você come num dia comum, tipo numa segunda-feira? Então, eu acho que, pra não fugir muito do coisa, eu acho que coloca uma comida normal, frango, carne, porque geralmente parece que a nossa alimentação é toda baseada em peixe, não que não seja verdade, mas você come num dia comum, tipo numa segunda-feira? Então, eu acho que, pra não fugir muito do coisa, eu acho que coloca uma comida normal, frango, carne, porque geralmente parece que a nossa alimentação é toda baseada em peixe, não que não seja verdade, mas tipo assim, porque geralmente todo mundo trabalha, então todo mundo é muito ocupado, então a comida é sempre o que é mais fácil. Aqui em São Paulo, gente, não muda muita coisa. Eu acho que só que os hábitos alimentares a gente vai se diferenciar principalmente no final de semana. Aqui por ser, por exemplo, ser uma região longe, é tudo extremamente caro trazer de lá pra cá. Então açaí é muito caro, farinha de tapioca é muito caro, tambaqui é muito caro, então pra você comer. Aquele negócio de, então todo domingo você vai pegar umas 500 pizzas, todos hot dog, de obesidade. Mas assim, eu acho que a questão da culinária ela diferencia muito no final de semana, que é quando você tem mais tempo, a família tá reunida, então dá pra fazer um almoço mais legalzinho. Mas assim, durante a semana é o mesmo corre daqui de São Paulo. É tudo coisa muito fácil pra comer. Você já teve lá, né? Mas em algum momento você tinha falado que, tipo, São Paulo ser muito corrido. Lá, vocês têm a sensação de ser um lugar mais calmo? Eu acho que não só lá, mas eu acho que em comum em relação a todo o Brasil. É porque aqui realmente a gente tem uma rede de contatos muito grandes. Então, para você, por exemplo, mudar de profissão, um nível de ligação. Enquanto nos outros lugares do Brasil é um ritmo mais lento, então a gente consegue, por exemplo, deixar um trabalho para ser feito para amanhã. Não que não seja tão importante, mas assim, como a gente vai fazer as nossas vivências é diferente do que aqui em São Paulo, porque aqui tudo é muito longo. Na sua família ali, o que você come num dia comum, tipo numa segunda-feira? Então, eu acho que, pra não fugir muito do coisa, eu acho que coloca uma comida normal, frango, carne, porque geralmente parece que a nossa alimentação é toda baseada em peixe, não que não seja verdade, mas tipo assim, porque geralmente todo mundo trabalha, então todo mundo é muito ocupado, então a comida é sempre o que é mais fácil. Aqui em São Paulo, gente, não muda muita coisa. Eu acho que só que os hábitos alimentares a gente vai se diferenciar principalmente no final de semana. Aqui por ser, por exemplo, ser uma região longe, é tudo extremamente caro trazer de lá pra cá. Então açaí é muito caro, farinha de tapioca é muito caro, tambaqui é muito caro, então pra você comer. Aquele negócio de, então todo domingo você vai pegar umas 500 pizzas, todos hot dog, de obesidade. Eu acho que a questão da culinária ela diferencia muito no final de semana, que é quando você tem mais tempo, a família tá reunida, então dá pra fazer um almoço mais legalzinho. Mas assim, durante a semana é o mesmo corre daqui de São Paulo. É tudo coisa muito fácil pra comer. Você já teve lá, né? Mas em algum momento você tinha falado que, tipo, São Paulo ser muito corrido. Lá, vocês têm a sensação de ser um lugar mais calmo? Eu acho que não só lá, mas eu acho que em comum em relação a todo o Brasil. É porque aqui realmente a gente tem uma rede de contatos muito grandes. Então, para você, por exemplo, mudar de profissão, um nível de ligação. Enquanto nos outros lugares do Brasil é um ritmo mais lento, então a gente consegue, por exemplo, deixar um trabalho para ser feito para amanhã. Não que não seja tão importante, mas assim, como a gente vai fazer as nossas vivências é diferente. Quando você tem mais tempo, a família tá reunida, então dá para fazer um almoço mais legalzinho. Mas assim, durante a semana é o mesmo corre daqui de São Paulo. É tudo coisa muito fácil para comer. Você já teve lá, né? Mas em algum momento você tinha falado que, tipo, São Paulo ser muito corrido. Lá, vocês têm a sensação de ser um lugar mais calmo?
Eu acho que não só lá, mas eu acho que em relação a todo o Brasil. É porque aqui realmente a gente tem uma rede de contatos muito grandes. Então, para você, por exemplo, mudar de profissão, um nível de ligação. Enquanto nos outros lugares do Brasil é um ritmo mais lento. Então, a gente consegue, por exemplo, deixar um trabalho para ser feito para amanhã. Não que não seja tão importante, mas assim, como a gente vai fazer as nossas vivências é diferente do que aqui em São Paulo, porque aqui tudo é muito longe. Então, por mais que tenha metrô, tenha a rede de mobilidade urbana de São Paulo seja muito boa, ainda fica tudo muito distante. Por exemplo, a gente tem gente que estuda... Tem que fazer baldeação para linha amarela, para vermelha, exatamente, tem gente que estuda aqui na escola, por exemplo, que vem de Guaianazes, assim, não é tão longe, mas se você fazer... Tem gente que estuda aqui que é de Guarulhos, né? Então, tudo uma questão de distância. Mas assim, no total, acho que não muda muita coisa do ritmo. Eu acho que aqui é o fato de ser um ritmo mais acelerado de trabalho. Então, aqui tudo precisa muito, porque aqui é uma metrópole, então a gente tem vários jeitos e fluxos que só funcionam aqui em São Paulo. Então, é por isso que tudo é muito acelerado. Então, professor, você já viu a cidade de Ratanabá? Não, Ratanabá é fake news, olha aí, olha que feio. Não, Ratanabá... Então, gente, a questão de Ratanabá foi de uma fake news que acabou aparecendo no final do ano, metade do ano pro final. Era sobre um mapeamento que foi feito e viram alguns relevos em formas de pirâmide. O pessoal já misturou com drogas pesadas e ilícitas, então virou Ratanabá. Que isso aí foi o mesmo cara que inventou o ET Bilu. E não foi o mesmo cara também do Acre, tá lindo? E aí, faça a sua pergunta. Então, é que ultimamente eu tenho lido algumas notícias e coisas enfim, que falam que tem muitas cidades no norte e no nordeste, mas focar no norte, que tem alto índice de violência. Eu queria saber melhor por que se deve isso e como é a relação da população com isso. Então, se a gente for falar assim sobre o ápice de violência, a gente faz um estudo mais aprofundado de como o Estado ele deixa de exercer sua função, e por isso que, por exemplo, essas intervenções que não são do Estado, por exemplo, de formação de quadrilhas, de gangues, de narcotráfico, tráfico de drogas, eles acabam entrando dentro da sociedade, porque eles oferecem um serviço que o Estado não foi capaz de fazer, por exemplo, questão de segurança, eles acabam entrando dentro da sociedade, porque eles oferecem um serviço que o Estado não foi capaz de fazer, por exemplo, questão de segurança. Então, por exemplo, eu falo por mim que, assim, às vezes um traficante, por exemplo, ele oferece mais segurança do que propriamente o Estado oferecendo como polícia. A gente tem problemas também da tríplice fronteira, porque entra drogas, entra armas, então tem toda uma questão de narcotráfico também. A gente também vai ter a questão de tráfico de animais para fora do Brasil. Então, isso é uma coisa que ficou muito naturalizada porque o Estado brasileiro não foi capaz de intervir nessas ações. Então, quando o Estado falha, essas organizações criminosas acabam se estabelecendo. E isso vai ocorrer em qualquer parte do Brasil. A questão de violência, por exemplo, nos últimos anos, ela tem... eu acho que ela não tem crescido, mas ela tem sido registrada com mais frequência. A gente pode citar, por exemplo, questões de violência contra a mulher, feminicídio. Está entrando no mapa porque a gente tem aberto uma discussão a respeito disso. Mas assim, eu acho que esse número de mulheres sendo violentadas, sendo agredidas, ele não aumentou. Isso está sendo registrado. A gente tem alguns problemas também dentro do Amazonas com relação a consumo de álcool. Principalmente na São Gabriel da Cachoeira. Então a gente tem questões de indígenas terem problemas com álcool, porque isso é uma questão histórica que foi construída. Então é muito grave. A questão também de novas drogas sintéticas estarem entrando e sendo outra para ser consumido no interior do estado. A gente tem estabelecimento de novas drogas sintéticas estarem entrando e sendo outra para ser consumido no interior do estado. A gente tem estabelecimento também desses grupos de traficantes, enfim. Então é toda uma questão que o Estado vai falhar e esses grupos vão se estabelecer. Mas assim, como eu falei, eu acho que não aumentou o nível de violência. Eu acho que ele só está apenas sendo registrado
agora, atualmente. Porque quando eu comecei a ver as notícias, eu via muito dados, mas eu não via direito sobre com quem que acontecia, por exemplo. Recentemente eu fui vendo mais sobre ataques com crimes contra indígenas, que é o que tem sido mais reportado. Aí eu queria muito era saber disso. Então, quando a gente fala sobre etnias indígenas, a gente fala sobre mais de 30 etnias indígenas só próximo à região de Manaus. Então, a gente tem problema com os Yanomamis, mas não tem só problema exatamente com os Yanomamis, tem várias outras etnias que estão sendo destruídas também, porque a gente teve uma política aí durante os últimos anos sobre não ter um estabelecimento do que essas pessoas precisam, porque, por exemplo, se nós estamos falando sobre a FUNAI, é mais interessante que uma liderança indígena estivesse à frente, por exemplo, desses órgãos, porque ela vai conseguir entender quais são as necessidades. Entra mais uma coisa naquele processo de vivência. Como é que eu que nunca morei aqui, nunca estudei sobre, nunca fiz nada a respeito disso, vou entender quais? Como eu falei, eu acho que não aumentou o nível de violência, eu acho que ele só está apenas sendo registrado agora, atualmente. Porque quando eu comecei a ver as notícias, eu via muito dados, mas eu não via direito sobre com quem que acontecia, por exemplo. Recentemente eu fui vendo mais sobre ataques com crimes contra indígenas, que é o que tem sido mais reportado. Aí eu queria muito era saber disso. Então, quando a gente fala sobre etnias indígenas, a gente fala sobre mais de 30 etnias indígenas só próximo à região de Manaus. Então, a gente tem problema com os Yanomamis, mas não tem só problema exatamente com os Yanomamis, tem várias outras etnias que estão sendo destruídas também, porque a gente teve uma política aí durante os últimos anos sobre não ter um estabelecimento do que essas pessoas precisam, porque, por exemplo, se nós estamos falando sobre a FUNAI, é mais interessante que uma liderança indígena estivesse à frente, por exemplo, desses órgãos, porque ela vai conseguir entender quais são as necessidades. Entra mais uma coisa naquele processo de vivência. Como é que eu que nunca morei aqui, nunca estudei sobre, nunca fiz nada a respeito disso, vou entender qual é a necessidade de alguém, de uma etnia indígena? Eu não vou saber. Então é importante que à frente desses órgãos estejam pessoas que também tiveram essa vivência e que também são indígenas, para que os indígenas também se sintam representados nessa situação. Porque, tipo, como eu sou uma pessoa que mora em São Paulo, eu nunca fui pra lá, pra eu ter acesso a essa... Etnias que estão sendo destruídas também, porque a gente teve uma política aí durante os últimos anos sobre não ter um estabelecimento do que essas pessoas precisam, porque, por exemplo, se nós estamos falando sobre a FUNAI, é mais interessante que uma liderança indígena estivesse à frente, por exemplo, desses órgãos, porque ela vai conseguir entender quais são as necessidades. Entra mais uma coisa naquele processo de vivência. Como é que eu que nunca morei aqui, nunca estudei sobre, nunca fiz nada a respeito disso, vou entender qual é a necessidade de alguém, de uma etnia indígena? Eu não vou saber. Então é importante que à frente desses órgãos estejam pessoas que também tiveram essa vivência e que também são indígenas, para que os indígenas também se sintam representados nessa situação. Porque, tipo, como eu sou uma pessoa que mora em São Paulo, eu nunca fui pra lá, pra eu ter acesso a essa informação e saber que no norte tem muita violência, eu vou ter uma visão muito deturpada do que realmente acontece. Eu não vou saber por que acontece, a negligência do governo e essas coisas. Aí é importante. Isso se dá principalmente pela questão geográfica, mais uma vez, eu bato na questão das cidades. Então, a gente só vai ter notícias muitas vezes do que aconteceu 3, 4 dias depois, porque as cidades são muito distantes da outra. Então, de polos, de cidades grandes, a gente vai ter Manaus, Parintins, Barcelos, Tefé, São Gabriel. Então, as cidades menores, por exemplo, como a Anamã e Maruri, a gente demora a chegar a essas informações sobre assassinato, sobre roubo. Muitas vezes a gente nem acabou de entender qual é a necessidade de alguém, de uma etnia indígena. Eu não vou saber. Então é importante que à frente desses órgãos estejam pessoas que também tiveram essa vivência e que também são indígenas, para que os indígenas também se sintam representados nessa situação. Porque, tipo, como eu sou uma pessoa que mora em São Paulo, eu nunca fui pra lá, pra eu ter acesso a essa informação e saber que no norte tem muita violência, eu vou ter uma visão muito deturpada do que realmente acontece. Eu não vou saber por que acontece, a negligência do governo e essas coisas. Aí é importante. Isso se dá principalmente pela questão geográfica, mais uma vez, eu bato na questão das
cidades. Então, a gente só vai ter notícias muitas vezes do que aconteceu 3, 4 dias depois, porque as cidades são muito distantes da outra. Então, de polos, de cidades grandes, a gente vai ter Manaus, Parintins, Barcelos, Tefé, São Gabriel. Então, as cidades menores, por exemplo, como a Anamã e Maruri, a gente demora a chegar a essas informações sobre assassinato, sobre roubo. Muitas vezes a gente nem acaba ouvindo, justamente por conta da distância. Outra coisa, eu queria saber como que é essa questão da alimentação, não em ser escassa, mas eu digo, de valorizar mais a alimentação, porque aqui em São Paulo tem muito descarte de alimentos e também tem toda essa questão da sustentabilidade, da gente ter muito medo de animais selvagens, de quando vê um já pensar em matar. Então eu queria saber como que é tratado. Vamos começar pela questão da alimentação. A nossa alimentação, basicamente, por se tratar na região norte, ela é baseada em peixe. Então, a gente também vai ter outras coisas associadas, por exemplo, consumo de carne de jacaré, consumo de carne de tracajá, que é um quelônio. Então, a gente vai ter um consumo de animais específicos. Bato de novo na tecla de que as questões das especificidades alimentícias são uma construção histórico-social. Então, as pessoas de lá acabam se alimentando desses animais porque é uma questão cultural. Para vocês, por exemplo, do Sudeste, não é comum comerem a carne de uma tartaruga. Não vai ser comum comer um jacaré. Não vai ser comum comer pirarucu. Então é porque é mais uma questão do local onde a gente vai nascer e de como a gente vai ser criado. Mas assim, por exemplo, a Universidade Federal do Amazonas, elas têm alguns projetos muito interessantes com relação ao uso, por exemplo, da bexiga do tambaqui. Dá para se extrair colágeno, daqui dá para ser usado em produtos cosméticos. A gente também tem a questão do manejo sustentável de pirarucu e jacaré, da criação e para consumo, para pegar parte do couro do jacaré e transformar em, por exemplo, bolsa, cinto, calçado. Então a gente tem trabalhado muito nesses últimos anos para que a gente consiga aproveitar o máximo da Amazônia sem destruí-la. Então a gente tem algumas iniciativas específicas. Por exemplo, a gente tem o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia Brasileira, que é o INPA, que ele funciona próximo à Universidade Federal do Amazonas. Então a gente tem a base científica nossa vai bastante agregada com relação a isso. Elas têm alguns projetos muito interessantes com relação ao uso, por exemplo, da bexiga do tambaqui. Dá para se extrair colágeno, daqui dá para ser usado em produtos cosméticos. A gente também tem a questão do manejo sustentável de pirarucu e jacaré, da criação e para consumo, para pegar parte do couro do jacaré e transformar em, por exemplo, bolsa, cinto, calçado. Então a gente tem trabalhado muito nesses últimos anos para que a gente consiga aproveitar o máximo da Amazônia sem destruí-la. Então a gente tem algumas iniciativas específicas. Por exemplo, a gente tem o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia Brasileira, que é o INPA, que ele funciona próximo à Universidade Federal do Amazonas. Então a gente tem a base científica nossa vai bastante agregada com relação a isso. A gente também tem alguns estudos, por exemplo, para utilizar o caroço do açaí na construção civil. Então, são vários projetos que eles acontecem dentro da universidade que, por exemplo, a gente não acaba ouvindo ou chegando para cá, para o Sudeste, por questões de, por exemplo, da divulgação. A gente não tem uma divulgação massiva dos resultados das pesquisas, porque muitas dessas pesquisas elas são feitas no nicho fechado. Então, por exemplo, para eu querer saber como utilizar determinado produto, eu tenho que estar interessado naquilo. E muitas das vezes essas informações acabam não chegando. Porque você tem que comprar revista, eu tenho que verificar o periódico, às vezes você tem que pagar por ele, então é uma coisa muito cara. E é um outro problema também que a gente enfrenta. Voltando para essa questão que você não acabou não respondendo, vocês têm um manejo mais cuidadoso sobre animais que eles entram ali no meio da cidade? Então, por exemplo, eu posso citar como exemplo a Federal do Amazonas. A Federal do Amazonas fica dentro do terceiro maior fragmento de área florestal em área urbana do mundo. Então, a gente tem, por exemplo, a presença de aranhas, a gente tem a presença de cobras, por exemplo. A Antapaca anda pelo campus universitário. Então, a gente não tem muito problemas com isso. O que a gente tem apresentado nos últimos anos, por exemplo, é alguns problemas específicos com relação a escorpião, né? Aranhas marrons. Então,
mais nesse sentido. Mas com relação a questões de, por exemplo, visualizar um animal exótico dentro da cidade, a gente não vê. Eu acho que é mais nas questões, por exemplo, quando o rio é enchente, por exemplo, quando a gente tem uma enchente muito grande, às vezes acontece de aparecer um jacaré por conta da própria bacia hidrográfica da quente dentro da cidade. Mas fora isso, com relação a isso, a gente não vê uma onça todo dia no meio da rua. Não era nem mais isso aqui. Eu lembro que eu vi uma notícia há algum tempo atrás sobre uma sucuri, eu acho, uma jiboia, era uma cobra bem grande, que tinha invadido um vilarejo e aí eles acabaram matando porque começou a estrangular uma pessoa. Então isso acontece bastante no interior do estado, né? Por conta da área florestal ficar próxima à própria área, a área florestal ficar próxima à própria área urbana na cidade. Mas assim, dentro, por exemplo, das capitais é muito difícil acontecer. Sim. Até porque os animais acabam se assustando com o barulho, né? Então é muito difícil. Para eles virem, por exemplo, para eles adentrarem a cidade, é porque tá escassa o que eles precisam comer. Então é por isso que eles acabam invadindo. Mas o contrário não acontece, não. Outra coisa, você já teve algum contato assim? Não é isso, não é você, mas onde você morava, tinha um contato mais frequente com populações indígenas que eram um pouco mais isoladas? Você já teve alguma coisa assim? Então, dentro de Manaus, onde eu sempre morei, eu nunca tive contato com alguém de alguma etnia indígena, porque assim, por mais que esteja dentro da Amazônia, a gente não tem uma presença muito grande. Então, por exemplo, se você quiser ter contato com isso, você tem que ir em lugares mais específicos para o interior do estado. Por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, a gente tem Tucano, a gente tem a etnia Baniwa. Então, esses povos ainda, algumas etnias ainda mantêm a língua matriz, né? Então, a gente, inclusive, é oferecido recurso de nível superior para esses povos. Mas, assim, para você ter contato mesmo, ter a vivência, é mais indo em direção ao interior do que na própria capital, nas cidades maiores. E tem muito dessa iniciativa de querer aprender a língua nativa de outros povos ou de querer proteger eles, ou é mais algo daqui do pessoal da cidade grande? Então, a gente tem algumas iniciativas dentro eu falo pela Federal do Amazonas, que a gente tem... As que eram um pouco mais isoladas, você já teve alguma coisa assim? Então, dentro de Manaus, onde eu sempre morei, eu nunca tive contato com alguém de alguma etnia indígena, porque assim, por mais que esteja dentro da Amazônia, a gente não tem uma presença muito grande. Então, por exemplo, se você quiser ter contato com isso, você tem que ir em lugares mais específicos para o interior do estado. Por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, a gente tem Tucano, a gente tem a etnia Baniwa. Então, esses povos ainda, algumas etnias ainda mantêm a língua matriz, né? Então, a gente, inclusive, é oferecido recurso de nível superior para esses povos. Mas, assim, para você ter contato mesmo, ter a vivência, é mais indo em direção ao interior do que na própria capital, nas cidades maiores. E tem muito dessa iniciativa de querer aprender a língua nativa de outros povos ou de querer proteger eles, ou é mais algo daqui do pessoal da cidade grande? Então, a gente tem algumas iniciativas dentro eu falo pela Federal do Amazonas, que a gente tem um curso de Baniwa, Tucano e Nhangatu, que são línguas indígenas. E eles têm toda uma formação, que nem um curso superior mesmo, passam por... É claro que dentro das suas especificidades, né, porque é preciso falar sobre isso. A gente mantém também alguns núcleos de pesquisa dentro da universidade, por exemplo, dos departamentos de educação, de geografia e de história, porque é necessário que a gente conheça a origem e respeite esses povos, para que a gente entenda a importância deles na construção da nossa sociedade. Mas o aprendizado... Por enquanto. Alguma comida, tipo, típica mesmo. Porque é que nem... Mas, tipo, pra cá, tem uns lugares que é tipo, o açaí daqui é famosinho. Ou, aqui a gente vende mais acarajé. Lá tinha algum lugar que você pensava, tipo, nossa, esse é o meu cantinho com a minha comida? Então, é porque a questão da alimentação do norte, tipo assim, não é muito específico de determinado lugar. Por exemplo, a gente tem adaptações culinárias. Por exemplo, o tacacá, que é feito no Amazonas, é diferente do tacacá do Acre, do tacacá de Belém. Mas a gente praticamente tem a mesma base alimentícia, né? Por exemplo, açaí, tacacá, os derivados de mandioca, farinha d'água, tucupi, a questão de buriti também, algumas frutas específicas também que vão existir só na Amazônia, no Araçaboi. Então, a gente tem... Araçaboi é uma fruta. É uma fruta? Aham.
Essa é aquela... Ah, não, essa é Olimpíadas. É. Eu muito conhecedora de todas as... Vai. Professor, tem uma última pergunta aqui. Professor, você é caprichoso ou garantido? Caprichoso, eu diria. Caprichoso? Caprichoso. Mas fui criado no Palmares. Minha família é toda, eu acho que com exceção de uns 3 só, não garantido, mas o restante todo é caprichoso. Entendi. Do azul. É, do azul, todo mundo. Você sente falta de alguma coisa de... Tá passando isso pra cá? Eu sinto falta principalmente no final de semana, porque aqui em São Paulo eu não vejo essa. Essa é aquela... Ah, não, essa é Olimpíadas. É. Eu muito conhecedora de todas as... Vai. Professor, tem uma última pergunta aqui. Professor, você é caprichoso ou garantido? Caprichoso, eu diria. Caprichoso? Caprichoso. Mas fui criado no Palmares. Minha família é toda, eu acho que com exceção de uns 3 só, não garantido, mas o restante todo é caprichoso. Entendi. Do azul. É, do azul, todo mundo. Você sente falta de alguma coisa de... Tá passando isso pra cá? Eu sinto falta principalmente no final de semana, porque aqui em São Paulo eu não vejo vocês muito como uma cultura muito próxima à família, sabe? Quando, por exemplo, pra mim, culturalmente, dia de domingo a gente está com a família. Quando vejo a relação do... De domingo a gente tá trabalhando. Não é falta de trabalho, eu acho que falta uma certa intimidade. Por exemplo, algumas pessoas acham estranho eu falar com a minha mãe todo dia. Você vai falar todo dia com sua mãe? É porque é questão de costume, sabe? Sentar à mesa, conversar, perguntar como é que foi o dia. Acho que é uma questão muito socialmente construída. Até porque todo mundo mora próximo da minha família, então a gente sempre está conversando. Mas eu acho que principalmente eu sinto falta da questão do final de semana, do núcleo familiar, mas que pesa. Mas é isso, gente. Crescer é isso. A gente tem que fazer algumas escolhas aí na vida. E aí, quer perguntar mais alguma coisa? Quer perguntar? Tem hora aqui também. Um negócio que eu sou muito leigo, mas eu queria perguntar, é como, mesmo com cidades muito distantes e que não tem tanto acesso à internet, ou seja, essa cultura da internet não é muito aplicada, como é que a arte se prolifera, eu acho que é uma boa palavra. Então, é porque conforme as cidades vão crescendo, então as manifestações artísticas elas vão aparecendo. Dá o exemplo do Boi Bumbá. O Boi Bumbá é uma manifestação que veio de Portugal, que passou para ali para a parte do Nordeste, que virou Bumba Meu Boi, e quando chega em Parintins, ali um pouquinho depois do ciclo da borracha, vai virar Boi Bumbá. Aí por exemplo, algumas características vão ser associadas, por exemplo, Cunha-Poranga, a porta-estandarte, a questão das tribos indígenas, instrumentos indígenas sendo usados, é uma questão muito de aculturação, do processo de como a cultura vai mudar. Então, por exemplo, em Parintins a gente vai ter o Boi Bumbá, em Tefé a gente vai ter a Festa dos Peixes, que é o Cardinal, e o outro, que eu não vou lembrar o nome. Em São Gabriel da Cachoeira a gente vai ter, por exemplo, a questão das tribos indígenas com o foco dos festivais folclóricos. A gente também vai ter ciranda, que é diferente da ciranda como que vocês conhecem, que é um bailado corrido também. Então, a questão do modo como a gente vai adaptar a cultura para aquela cidade vai ser diferente justamente porque a gente vai absorver elementos culturais que estejam próximos. Então, é assim que a cultura vai se espalhando. A questão do processo de globalização também, de eu ter acesso a outras questões, também a gente vai absorver elementos culturais que estejam próximos. Então, é assim que a cultura vai se espalhando. A questão do processo de globalização também, de eu ter acesso a outras questões, também implica em eu absorver e trazer algumas questões para onde eu moro. Por exemplo, se a gente for falar sobre a questão sobre, por exemplo, K-pop, que é uma coisa que vai crescer bastante ali no início da década dos anos 2000, ele vai crescer por quê? Porque a gente vai começar a ter acesso a determinadas culturas. Então, a forma como você absorve a determinada cultura e traz para a sua vivência também vai influenciar em como aquela cultura vai se manifestar. Por exemplo, a questão do próprio carnaval. A gente só tem a impressão que o carnaval, da forma que ele só ocorre daquela forma aqui no eixo de São Paulo. Mas, assim, em várias cidades do país a gente tem escola de samba. É claro que a gente não vai ter o mesmo aporte financeiro, a gente não vai ter a mesma qualidade por conta dos lugares e por conta da opção de materiais. Então, a forma como a gente vai fazer isso é diferente. A forma como o próprio Boi Bumbá vai se desenvolver também, que a gente vai ter ali a presença dessa troca de informações do eixo Parintins, São Paulo e Rio de Janeiro, de gente vindo de Parintins
para trabalhar em carros alegóricos aqui e as pessoas Parintins absorvendo, por exemplo, técnicas de como construir um carro alegórico e levando para o festival de Parintins. Então a gente tem essa troca cultural também muito grande. E é assim que a cultura vai se modificando com relação ao processo de globalização e essa troca que a gente vai tendo um com o outro. E aquele processo, como tipo na festa junina, que as pessoas começam a perder as raízes dessa tradição e virar algo mais superficial. Acontece com algumas dessas festas. As pessoas Parintins absorvendo, por exemplo, técnicas de como construir um carro alegórico e levando para o festival de Parintins. Então a gente tem essa troca cultural também muito grande. E é assim que a cultura vai se modificando com relação ao processo de globalização e essa troca que a gente vai tendo um com o outro. E aquele processo, como tipo na festa junina, que as pessoas começam a perder as raízes dessa tradição e virar algo mais superficial. Acontece com algumas dessas festas típicas no Amazonas e no Norte em geral? Eu acho que não pesa, porque a questão folclórica geralmente ela gira em torno da economia da cidade. Então não tem como você modificar ou apagar o sentido daquela festa, porque justamente a economia de toda a cidade vai ser movimentada. Por exemplo, a cidade de Parintins. Ela é uma cidade que basicamente existe, tem pecuária, existe, mas ela não é tão grandiosa como o festival. Então, como vai se desenvolver, ela não vai perder suas raízes. Ela pode, por exemplo, acrescentar coisas, mas perder o seu sentido original ela não perde. Muitas pessoas também, isso já entrou em pauta sobre, por exemplo, como que você coloca uma pessoa, por exemplo, a ser rainha do folclore como item a ser julgado, e uma pessoa, por exemplo, de outra cidade, não de Parintins. Então, algumas questões dessas sempre aparecem, mas eu acho que é muito pautado em como a pessoa participa daquele determinado lugar e como a questão da sua aculturação. Porque, por exemplo, eu posso ter nascido em Manaus, mas eu morei a vida inteira em Parintins. Então, não é porque eu nasci em outro lugar que eu não tenho direito a representar aquela cultura. Você entende mais ou menos o sentido? É isso, só pergunta. Tá, professor Arthur, me perguntaram, o passarinho me perguntou. Uma amiga minha pediu pra perguntar. Uma amiga minha pediu pra perguntar. Como é que é o sistema de ensino lá? Tipo, os alunos, se tem, como funciona a escola, ou se a educação é mais passada? A gente tem um sistema educacional um pouquinho diferente, não que seja diferente de vocês. A gente, por exemplo, a questão do itinerário formativo, ele vai começar a ser aplicado a partir desse ano, mais conforme for a mudança, talvez seja tirada. Sobre esse itinerário formativo, tá tipo, cada escola tá de um jeitinho diferente, lá mudou muita coisa? Porque é o mesmo tema. Sim. Só que, por exemplo, dentro de São Paulo mesmo, o itinerário tá mudando até de escola para escola. Então, eu tenho alguns amigos que trabalham tanto na CEMED, que é municipal, como na CEDUC, que é estadual, que o itinerário formativo ele começou a ser construído a partir desse ano, né? Mas assim, as disciplinas de base estavam todas iguais, não teve nenhum tipo de alteração. O que teve foram criadas algumas disciplinas específicas, por exemplo, para as escolas de tempo integral. Então, como aqui temos orientação de estudos, lá, por exemplo, pode ter alguma coisa nesse mesmo sentido. Mas assim, eu desconheço alguma coisa que tenha mudado na base como curricular. Assim, não aumentou nem diminuiu nada. Eu acho que nos anos anteriores, né? Mas eu acho que nesse ano, como ia ser obrigatório agora para 2024, todas as escolas estarem aprendendo a pouco os itinerários formativos, a gente estava começando nesse processo de adaptação desse conteúdo para a escola. Mas assim, não muda nada. Eu acho que o que muda também é a questão das gestores, né? Mas eu acho que nesse ano, como ia ser obrigatório agora para 2024, todas as escolas estarem aprendendo a pouco os itinerários formativos, a gente estava começando nesse processo de adaptação desse conteúdo para a escola. Mas assim, não muda nada. Eu acho que o que muda também é a questão da gestão. Aqui, por exemplo, a diretora ela tem muito mais funções do que ela deveria, então assim, se torna uma coisa muito difícil de gerir, porque você não lida só com a questão educacional, você também lida com o financeiro daqui, então a questão da compra e para adquirir materiais também é uma coisa muito direcionada à diretora da escola, então lá é mais uma coisa de gerir do que você compra. Aqui, além de gerir, ela também tem que controlar, comprar, ver preço. Então, eu acho que essa é a principal diferença. Mas em questão educacional mesmo, eu acho que não muda. Aluno é aluno em todo lugar. É sempre aquele professor, pode dupla de tempo? Exatamente. Professor, uma pergunta um pouco mais descontraída, assim. Na sua cidade, à noite, assim, juventude de sexta a sábado, qual que era o peão que você estava? Gente, assim, tem balada. Assim, em Manaus a gente tem diversos públicos que são os diferentões, a gente tem também casas de show.
Agora, por exemplo, no final do mês passado a gente teve o show alguma coisa sobre rock, que o Axl Rose foi tocar, várias bandas de rock foram lá, fizeram um festival. A gente também tem alguns outros eventos, por exemplo, mais culturais. A gente tem o Amazonas Film Festival, tem o Festival de Ópera, tem a Rose foi tocar, várias bandas de rock foram lá, fizeram um festival. A gente também tem alguns outros eventos, por exemplo, mais culturais. A gente tem o Amazonas Film Festival, tem o Festival de Ópera, tem as questões de junho, que nós temos a festa junina da cidade, também tem do estado. A gente tem as festas específicas, mas assim, não muda nada, gente. É todo mundo comprando uma garrafa de pinga e indo pro meio da cidade beber. A festa junina lá é melhor do que em SP? Porque em SP a gente comemora a festa junina ou dentro de casa ou na escola, que a gente entra lá no ginásio e faz, tem gengibre, e vai pra casa. Então, a gente tem algumas danças, por exemplo, Vocês são mais felizes. Tem concurso lá, a gente tem concurso pra eleger o melhor grupo. A gente tem de dança, tem questão acho que é dança do cacetinho o nome, que o pessoal é uma manifestação. Tem também do teçado, que é muito interessante. A gente também tem uma coisa que a gente conhece como forró de galeroso, depois de dar um Google aí, forró de galeroso. Então a gente tem uns rolezinhos legais em Amazonas, principalmente questões turísticas, né? Mas você tem que ter um dinheirinho aí, porque dentro do Brasil é bastante caro fazer esses rolês. Qualquer coisa precisa de capital para sobreviver. Exatamente. Professora, eu tenho uma única pergunta, eu vou perguntar fora do ensino por causa disso. Qual que é o sabor de pizza que tem lá que é mais famoso? Verdade. Porque aqui tem o famoso brócolis, que é ruim. Nossa. Eu gosto de brócolis, também. Eu amo brócolis, mas na pizza? Na pizza é bom. Então, a pizza não é tanto interessante. A gente também tem uma coisa que a gente conhece como forró de galeroso, depois de dar um Google aí, forró de galeroso. Então, a gente tem uns rolezinhos legais em Amazonas, principalmente questões turísticas, né? Mas você tem que ter um dinheirinho aí, porque dentro do Brasil é bastante caro fazer esses rolês. Qualquer coisa precisa de capital para sobreviver. Exatamente. Professora, eu tenho uma única pergunta, eu vou perguntar fora do ensino por causa disso. Qual que é o sabor de pizza que tem lá que é mais famoso? Verdade. Porque aqui tem o famoso brócolis, que é ruim. Nossa. Eu gosto de brócolis, também. Eu amo brócolis, mas na pizza? Na pizza é bom. Então, a pizza não é tanto o nosso forte, assim, como comida. Mas a gente tem a tapioca, a gente faz assim, a tapioca tá... Que deve ser melhor. Não, a gente tem, mas aqui pra esse eixo de São Paulo é muito melhor. Gente, a minha pizza, por exemplo, pizza de calabresa, é uma pizza com mussarela com 3 fatias de calabresa. E essa é a pizza de Manaus de calabresa. Aí que você pede uma pizza de calabresa, é isso aqui, Então é diferente. Mas, por exemplo, assim, a gente não é tão forte, por exemplo, com pizza, mas com tapioca a gente é bastante forte. Pede um descaboquinho, uma tapioca. E geralmente os tapiocas, quando você compra, é do tamanho de uma pizza, que é uma família inteira. Tapioca, porque eu compro só aquela do cara fazendo quebra-queixo, lá na rua. Mas assim, é muito bom. Qualquer dia eu faço pra vocês comerem uma coisa. Pô, professor, vai passar tapioca de charque. É tipo salgada, doce, o que é isso? É muito interessante. A gente também tem uma coisa que a gente conhece como forró de galeroso, depois de dar um Google aí, forró de galeroso. Então a gente tem uns rolezinhos legais em Amazonas, principalmente questões turísticas, né? Mas você tem que ter um dinheirinho aí, porque dentro do Brasil é bastante caro fazer esses rolês. Qualquer coisa precisa de capital para sobreviver. Exatamente. Professora, eu tenho uma única pergunta, eu vou perguntar fora do ensino por causa disso. Qual que é o sabor de pizza que tem lá que é mais famoso? Verdade. Porque aqui tem o famoso brócolis, que é ruim. Nossa. Eu gosto de brócolis, também. Eu amo brócolis, mas na pizza? Na pizza é bom. Então, a pizza não é tanto o nosso forte, assim, como comida. Mas a gente tem a tapioca, a gente faz assim, a tapioca tá... Que deve ser melhor. Não, a gente tem, mas aqui pra esse eixo de São Paulo é muito melhor. Gente, a minha pizza, por exemplo, pizza de calabresa, é uma pizza com mussarela com 3 fatias de calabresa. E essa é a pizza de Manaus de calabresa. Aí que você pede uma pizza de calabresa, é isso aqui, Então é diferente. Mas, por exemplo, assim, a gente não é tão forte, por exemplo, com pizza, mas com tapioca a gente é bastante forte. Pede um descaboquinho, uma tapioca. E geralmente os tapiocas, quando você compra, é do tamanho de uma pizza, que é uma família inteira. Tapioca, porque eu compro só aquela do cara fazendo quebra-queixo, lá na rua. Mas assim, é muito bom.
Qualquer dia eu faço pra vocês comerem uma Nossa, coisa. Pô, professor, vai mandar pra de chá. Eles falam que É tipo salgada, doce? O que é isso? Que? Tapioca doce a minha vida inteira, não sabia. Tapioca doce. Nossa, gente, Tapioca tapioca doce. Tapioca doce. Eu faço tapioca de Sério? frango catupiry, Tapioca faço boa e tapioca salgada. de presunto e queijo. Tapioca doce é mais saborizante. A questão da introdução de, por exemplo, de japoneses, a gente vai acontecer depois ali um pouquinho antes da Segunda Guerra, né? Então o Brasil vai chamar o pessoal para vir para cá trabalhar. E o pessoal que ia vir para cá, primeiramente, ia ficar só aqui nesse Rio de São Paulo, né? Que vinha para cá, para São Paulo, no Rio de Janeiro. Aí, por algum motivo do acaso, eles acabaram indo para o Amazonas trabalhar com juta. Juta é uma fibra que dá para fazer cortina, tapete. Então eles acabam fazendo um estudo para vir trabalhar. Então algumas famílias que são direcionadas justamente para ir para dentro do Amazonas trabalhar com juta. O que vai acontecer? Ali depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ter, lembra? Que a gente vai ter a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então o Japão também vai estar uma coluna com esse povo aí. Aí o Brasil estava do lado de quem? Dos Estados Unidos. Aí a partir do momento que começa a guerra, o Brasil falava assim, Aí quem era japonês e tinha condições de voltar, voltou. Só que a gente tem um problema muito grande aí. Quem tinha vindo pra cá já não era mais considerado japonês lá. E quem estava aqui também não era considerado brasileiro. E aí como é que fica o povo? Exatamente. Aí a gente vai começar a trabalhar essas questões da introdução da presença dos japoneses dentro da Amazônia e não só dentro da Amazônia. Então esse povo vai ficar isolado, a gente não tem como sobreviver, então tá rolando a Segunda Guerra aí. Então tem um grande problema. E, por exemplo, essas famílias que vieram, que, por exemplo, se estabeleceram em Parintins, vão começar a trabalhar com questões de produção de hortaliças, assim como acontece aqui, mas a gente vai ter aí uma grande parte delas trabalhando na economia local das cidades. Então, por exemplo, a maioria das famílias que se estabeleceram na Vila Amazônia, que fica em frente a Parintins, só fizeram atravessar o rio e acabaram fixando moradia nessas cidades. Então, por exemplo, a gente tem uma presença muito grande de parintinenses dentro do Japão, porque a colônia japonesa era muito forte dentro da cidade de Parintins. Sim. Professor, você tem algum tipo de crise de identidade porque você parece miscigenado de indígena, mas você parece japonês, você parece brasileiro? Não, eu não tenho, assim, com relação a essa crise de identidade, eu não tenho, porque acho que é muito bem fixado. Assim, eu só fui virar Sakamoto, eu já tinha 11 anos quando eu fui virar Sakamoto, então não tem pra mim muita diferença com relação a isso. Por que você virou Sakamoto só depois, professor? Porque tem um bolo de família aí, que meu avô foi registrar meu pai depois, então aí foi aí que eu virei Sakamoto. Então. É isso quando você não tinha sobrenome ainda, você achava que você era indígena? Não, a gente não tem essa noção, por exemplo, a gente não tem essa autoafirmação, assim, como é hoje, assim, na minha época, então todo mundo só é todo mundo. Não tem essa coisa de, você é indígena, não. E ainda tem essa questão de autodeclaração e como eu me enxergo perante ao mundo. Por exemplo, se a gente for na questão da lei, eu não posso dizer que eu sou indígena porque eu não descendo, eu não tenho um sobrenome indígena. Meus pais não vieram de uma etnia indígena específica, de um conglomerado indígena, então não tem como. Eu tenho sangue de indígena, isso é bem indígena. Meus pais não vieram de uma etnia indígena específica, de um conglomerado indígena, então não tem como. Eu tenho sangue de indígena, isso é bem bastante claro para mim. Assim, me identificar como indígena mesmo, de nascença, não posso. Mas assim, para mim não tem essa diferença. Você não tem vontade de entrar nessa cultura por conta da sua descendência asiática? Na cultura indígena ou na japonesa? Japonesa. Eu não tenho interesse porque as pessoas acabam fantasiando muito do que é o Japão, né? Parece que o Japão é legal com todo mundo, mas assim, o Japão é um país que é extremamente racista, xenofóbico. Sim, verdade. Então, assim, só vai trabalhar lá quem realmente está precisando, que quer realmente crescer e não tem vínculo familiar, porque é uma cidade bastante desgastante. Eu estudei em escola japonesa quando eu morei no Japão. Então, é um ambiente muito difícil de se ter, porque a maioria das pessoas te trata com indiferença, te trata com preconceito, com xenofobia. Tem casos em que, por exemplo, o pessoal literalmente te corta, te bate,
Aí você vai tentar avisar e ninguém te ouve. Não tem acontecido comigo, né? Porque eu sempre fui virado. Mas assim, tem alguns primos de umas amigas minhas que sofreram de meio que a preconceito que foi pesado, de cortarem com estilete. E ninguém tá aí pra nada. Sim. Então esse processo de aculturamento é difícil no Japão. Eles não são muito não são receptivos com relação a isso. E é isso. Beijo. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia o coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema.